Olá, estamos aqui com mais um Fast Forward, uma iniciativa de criação de vídeos da F5 Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o tema autenticação multifator. Temos um convidado, que é o Ismael, um Senior Consultant da F5, que também atua no OWASP Capítulo Brasília. Tudo bom, Ismael? Tudo bem, Vitor? Olá, pessoal. Beleza. Um dos pontos que o OWASP atua é na autenticação. Né? Tem uma parte lá que fala sobre Broken Authentication, monitoração, enfim. Ismael, como que o OWASP olha para a autenticação? Bem, Beethoven, o OWASP ele tem um relatório que é muito famoso, né, que é o OWASP Top 10, e ele sua primeira versão é desde 2003, ou seja, desde lá ele já traz o controle de acesso, que a gente chama quebrado, né, e agora no de 2017 ele trouxe o item A2, que é o Broken Authentication, e basicamente ele diz assim, sua aplicação está vulnerável a esse tipo de problema, entre alguns dos fatores, né, quando ela só tem um simples fator de autenticação, ou seja, quando ela conta somente com usuário e senha para que você tenha o acesso, né? Porque quais são os problemas que você tem quando você tem só usuário e senha? Um dos principais é o empréstimo de senha, né? Ou seja, aquele cenário onde você tem um funcionário que precisa fazer uma atividade numa aplicação X, ele não tem a senha, ele não tem a credencial, ele vai ali, pede para o colega, ele vai dar. Então, assim, esse é um cenário bastante crítico. E aí você tem ainda alguns outros cenários, por exemplo, a gente sabe que na internet existem gigabytes de dados com milhares, bilhões de usuários e senhas válidas, ou seja, vazados de outros sites, e um atacante ele vai usar esses dados também para tentar acessar a sua aplicação, né? Sem contar que quando você tem usuário e senha, você ainda tem, digamos ali, facilita a vida do atacante no ataque de força bruta, ou seja, tentar descobrir qual é a senha do Beethoven, qual é a senha do Ismael para acessar aquela aplicação, né? Então o OWASP ele traz essa preocupação no item A2 e, claro, e um dos itens uma das recomendações é exatamente a implementação de um fator múltiplo de autenticação, né? E ainda a gente tem no item A10, que é a parte de monitoramento e registro de formas insuficientes, ou seja, às vezes as aplicações falham em gravar essa trilha de informações, quando o usuário autenticou, o que ele fez, que horas que ele saiu, de onde que ele veio, qual IP, ou seja, os dados mesmo realmente que ele estava sendo utilizando. Então tem uma preocupação muito grande em relação a isso. E para as empresas, não é tão simples assim simplesmente trocar a forma de autenticação, né? De impor uma política robusta de segurança, tornar essa política robusta efetiva. Né? Uma das formas é fazer com que o usuário troque a senha de tempo, como é na F5, trocar a senha de tempos e tempos, usar senhas complexas, com tantos caracteres, caracteres maiúsculos, minúsculos, enfim. Como você, que tem essa experiência de campo, vê as empresas passando por esse desafio de ter que mudar a aplicação, de ter que mudar várias coisas aí para tentar evitar esse problema? Exatamente. Às vezes é bastante complexo, ou seja, eu já vi bastante empresas que é difícil de alavancar esse tipo de política, ou seja, de realmente você ter uma política de forma segura, né? Às vezes você tem bastante aplicação legado, que não é tão simples de mudar, você tem aplicação construídas por terceiros, o cara não tem mais o código, a autenticação já está feita, então há vários cenários. E aí o que acontece é que se você tiver o que eu já vi assim, às vezes o que eles fazem é concentrar isso aí talvez num single sign-on ou delegar esse segundo fator de autenticação, ou seja, para uma aplicação, por exemplo, igual o da F5 a gente consegue fazer, entendeu? E aí, claro, uma vez que você aplicou, melhorou essa parte de autenticação, aplicou autenticação de multifatores, né? Você está aderindo às melhores práticas de mercado, certamente, inclusive aí o OWASP que a gente está falando aqui nesse tema. Legal. Na solução da F5 de multifator, existem várias características que a gente viabiliza para a empresa. Uma delas é criar um portal, onde o usuário vai para aquele portal e a partir daquele portal ele tem acesso a N aplicações. Só que o acesso a esse portal é garantido, além do usuário e senha, por um contexto, onde tem várias formas de verificação, que é um multifator. Né? Claro, uma delas é o token, mas ele vai para o portal
e tem esse acesso facilitado do ponto de vista do usuário para melhorar a experiência dele e, ao mesmo tempo, melhorar a visibilidade, o controle das empresas. Como o OS, como você vê isso nas implementações que você já fez aí pelo mundo? O que eu tenho visto basicamente a utilização desse portal, ele é um facilitador, ou seja, uma vez que você consegue de forma centralizada agregar essa camada de segurança multifator para aplicações legadas, por exemplo, para aplicações que não têm isso, ou seja, de forma transparente, você não precisaria alterar a sua aplicação, ou seja, você não precisa conversar com o desenvolvedor, você não precisa, basicamente, você tem que alinhar com a área de negócio, né? Vai mudar um pouco a experiência do usuário, mas você agrega essa camada aí. Uma coisa bastante interessante é que, além do multifator, há uma série de outros checklists que permite fazer, né? Ou seja, de onde que o usuário vem, se ele está conectado internamente na rede, se ele está vindo numa rede de fora, que tipo de computador que ele está utilizando, o que ele tem de instalado no seu computador, ou seja, você consegue fazer isso e consegue flexibilizar isso. É uma aplicação, eu estou vindo da minha rede interna, então eu posso aplicar um fator de autenticação Y. Eu estou vindo da internet, ou seja, 2 fatores de autenticação com o token no telefone. E aí você tem esse esquema aí de autenticação, digamos, adaptável, né? Sim, porque é importante para a empresa ter esse controle, só que também é muito importante para a empresa não impactar o usuário, ou impactar o mínimo possível do usuário. Então, como você comentou, né, essas questões de saber qual é o sistema operacional, de saber que horas são, o que ele quer acessar. Sim. E tanto faz se a aplicação está no data center ou se a aplicação está na nuvem, se é o Office 365, se é o Salesforce, se é o SAP HANA, enfim. Onde quer que esteja a aplicação, a gente viabiliza essa melhoria de autenticação. Como você viu isso nas empresas, essa melhoria sem impactar? Não, definitivamente traz um ganho substancial em termos de segurança. Hoje, com a miríade de ataques que a gente tem aí, eu acho que é impossível você pensar em disponibilizar aplicações críticas para os seus usuários, principalmente com a questão do teletrabalho agora cada vez mais crítico e agora regulamentado pela legislação nossa, ou seja, vai ter mais gente acessando serviços remotos, então assim, não vejo de uma outra maneira senão você ter o multifator aí para poder agregar segurança, ou seja, senão você está simplesmente colocando em risco o seu negócio, né? Sem esse sistema de autenticação aí. Bom, com isso, a gente encerra esse Fast Forward de Multifactor. No site da comunidade, que está embaixo, Latam Forum B, tem todos os vídeos do Fast Forward, tem as outras soluções, tem o descritivo dessas outras soluções. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ismael. Prazer. Obrigado, Beethoven. Obrigado, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.